Thalita e você está no canal Fronteiras do Além. Aqui você vai mergulhar nas histórias mais sombrias, mas tenha cuidado, pois o que você encontrar por aqui pode acabar seguindo você. A história que eu vou te contar hoje é sobre a Lívia. Tudo mudou quando uma aluna nova chegou na escola. Parecia normal, mas não era. Tem encontros que não são por acaso e tem escolhas que levam para lugares de onde nem todo mundo volta. Apague as luzes, verifique se está realmente sozinho em casa e fique confortável, pois agora vai começar a história e se prepare para conhecer hoje Mundos Paralelos. Meu nome é Lívia, tenho 17 anos e moro em Botucatu, interior de São Paulo. Eu estudo no colégio estadual. O tipo de escola onde não muda há anos, as pessoas são as mesmas, as conversas também. A rotina é tão fixa que qualquer novidade parece um erro de programação. Foi por isso que quando a aluna entrou pela porta, alguma coisa no ar pareceu errada. Ela chegou numa terça-feira qualquer, durante a aula de história. A professora fez uma apresentação rápida, mas ninguém prestou atenção no que ela disse. Todo mundo só olhava para a garota nova. E ela, por sua vez, parecia não olhar para ninguém. Vestia o uniforme como todo mundo, mas por cima usava um casaco de lã preto, grosso, que destoava do calor abafado da sala. Tinha a pele tão pálida que parecia doente, e o cabelo preto, liso demais, cobria quase toda a testa. Não sei explicar, mas a presença dela fazia o ambiente parecer mais silencioso, mais pesado. Ela escolheu uma carteira vazia no meio da sala e ficou ali, imóvel. Nenhuma caneta, nenhum caderno, só os olhos vagando como se estivesse tentando entender como funcionava aquilo tudo. Durante o intervalo, ela ficou sozinha no canto do pátio, nem fingia tentar se enturmar. A maioria dos alunos só observava de longe, murmurando comentários. Uns diziam que ela parecia personagem de filme antigo, outros que ela era filha de pastor e não podia conversar. Eu apenas observava e percebia que ela também me observava. Aliás, ela me analisava com muita curiosidade. No dia seguinte, na aula de educação física, ela ficou sem dupla. O professor pediu para alguém chamar ela, e eu fui. Tive a sensação de que ela já sabia que eu ia chamá-la. Enquanto corríamos ao redor da quadra, percebi algo estranho. Ela não demonstrava cansaço. A respiração dela era constante. O rosto permanecia sereno, seco, como se o esforço físico não a afetasse. Quando comentei algo sobre isso, ela respondeu como se estivesse testando uma hipótese. Depois da aula, não me lembrava exatamente das palavras dela, mas a sensação ficou. Ela não estava tentando fazer amizade, ela estava me estudando. Na quinta-feira, a professora de artes pediu que desenhássemos um autorretrato com base no espelho. Todos pegaram papel, lápis e começaram a desenhar os próprios rostos. Luna também, ou melhor, quase. Ela desenhou o corpo, o cabelo, a moldura do espelho. Mas havia algo errado. Não tinha rosto. Quando perguntei sobre aquilo, ela respondeu como se o rosto fosse uma escolha que ainda não havia feito. Não sei se era piada, metáfora ou provocação. Só sei que aquilo me deixou desconfortável por dias. Na sexta, durante uma leitura em voz alta na aula de matemática, Luna foi chamada. Leu com perfeição, mas continuou lendo, como se estivesse à frente da página, recitando frases que ninguém encontrava no livro. Quando a professora pediu para parar, ela simplesmente parou, como se tivesse sido desligada. Alguns colegas começaram a evitar ela, outros fingiam que ela não existia, mas eu não conseguia parar de reparar. Os cadernos dela estavam cheios de anotações, não do conteúdo das aulas, mas de pessoas, comportamentos, padrões. O nome dela aparecia poucas vezes, o meu, muitas. Ela anotava tudo sobre mim, detalhes que ninguém nunca reparou, maneiras como eu reagia à pressão, trejeitos, hábitos, e em uma das folhas, escrita com a mesma caligrafia impecável, havia uma frase que me travou. A troca está próxima, ela não vai perceber. Mostrei aquilo para Duda, minha melhor amiga, e ela reagiu com um misto de deboche e desconforto. Disse que era coisa de doida, que eu devia manter distância, e eu tentei, juro que eu tentei. Mas a cada dia, a aluna se aproximava mais. Às vezes sentava na carteira ao meu lado, outras
se aproximava no intervalo e apenas me observava. Uma vez chegou a sussurrar algo que não consegui entender, mas aquilo reverberou na minha cabeça o dia inteiro. Algo como se ela soubesse de mim, mais do que eu mesma sabia. Na segunda-feira seguinte, ela já não falava com ninguém. Os professores começaram a agir como se ela não estivesse na sala, até usaram a carteira dela como apoio de livros. Quando perguntei sobre ela na coordenação, a resposta foi seca. Não havia nenhuma aluna chamada Luna matriculada naquela escola. Fiquei sem chão. Não sabia o que, não sabia como, mas sabia que o mundo à minha volta tinha mudado, e eu não fazia mais parte dele do mesmo jeito. Naquela segunda-feira, depois de ver a Luna sentada na minha carteira, passei o resto do dia sentindo como se o mundo tivesse virado meio centímetro pro lado e ninguém tivesse percebido, só eu. Ela não falou nada, não me encarou com raiva, apenas me olhou, como se dissesse, esse lugar agora é meu, então, bom, nem discuti. Fiquei ali parada por uns segundos que pareceram longos demais. Depois, escolhi uma carteira qualquer no fundo da sala, como se fosse a visitante. Durante a aula, reparei em algo ainda mais estranho. Ninguém parecia notar a troca. Meus colegas agiam como se ela estivesse ali desde sempre. E quando a professora me chamou de aluna nova, meu estômago virou. Achei que tinha ouvido errado, mas não. Ela me olhou e perguntou: "Você já fez a matrícula? Qual o seu nome mesmo?" Minha garganta travou. Respondi baixinho. Ela anotou como se eu fosse só mais uma transferência aleatória. Fiquei tentando entender o que estava acontecendo. Talvez fosse algum tipo de surto, estresse, sonho, mas tudo era sólido demais. O calor da sala, o cheiro de tinta no quadro, o barulho da caneta riscando no papel. Se era um sonho, era o mais real que eu já tive. Na hora do intervalo, procurei pela Duda. Ela me viu, mas hesitou antes de sorrir. Um sorriso educado, distante, como quem cumprimenta alguém que não conhece direito. Quando fui falar com ela, ela respondeu com: "Oi, Lívia, né?" Como se estivesse me conhecendo naquele momento. E eu quase perguntei se ela estava brincando, mas o tom dela era sincero, desconhecido. E então eu vi. Luna estava sentada com as amigas, no grupo que era meu, no espaço onde eu costumava estar. Ela ria, contava histórias, usava expressões que eu costumava usar, imitava meu jeito de falar, de mexer o cabelo, e todos ao redor pareciam adorá-la. Dei um passo para trás. Outro. Me escondi atrás de um dos pilares do prédio e observei. Meus amigos não olhavam para mim. Era como se eu tivesse sido apagada de todas as conversas, de todos os lugares onde já estive. Um espectro do corpo. Voltei para a sala antes do sinal bater. Precisava de um lugar fechado. Quis olhar meus cadernos, provas, qualquer coisa que provasse quem eu era. No meu estojo só havia lápis e canetas novas. Nenhuma anotação minha. E a mochila parecia diferente, menor. Dentro dela não tinha meu diário, nem minha garrafa de água, nem o chaveiro da viagem com meus pais. Nada era meu. Fui até a coordenação, mais uma vez. Tentei explicar que eu já estudava ali, que tinha amigos, provas feitas, boletins. A coordenadora me olhou com pena. Disse que talvez eu estivesse confusa, que a matrícula nova era normal e que a adaptação podia ser difícil no começo. Aí, ela me mostrou meu nome no sistema. Estava lá, Luna Mendes, matriculada no colégio naquela semana, sem histórico anterior, sem boletins antigos, sem nada. Voltei para casa sem entender o que estava acontecendo. Como assim? Se meu nome é Lívia, por que estava escrito Luna Mendes? Não consegui nem entrar no ônibus, não confiava em mais nada. E ao chegar em casa, outro golpe. Minha mãe me recebeu com um sorriso forçado. A sala estava diferente. Os quadros na parede haviam mudado. Meus livros não estavam no lugar de sempre. O cheiro do jantar era algo que ela nunca cozinhava. Quando entrei no meu quarto, o abajur era outro. O papel de parede mais claro. E principalmente meus cadernos antigos tinham desaparecido. Perguntei onde estavam. Ela disse que eu nunca usei caderno. Que eu anotava tudo no tablet. Um tablet que, aliás, agora tinha um wallpaper que eu nunca coloquei. E nas mensagens, as conversas com a Duda simplesmente não existiam. Fiquei ali sentada na cama por horas,
tentando lembrar de tudo, tentando encontrar alguma brecha, alguma explicação. Mas no fundo eu sabia. Eu não estava mais na minha realidade original. E se eu tinha sido puxada para cá, alguém ocupou meu lugar. Acordei com uma angústia seca na garganta. No começo pensei, então não foi sonho, aquilo tudo realmente aconteceu. O quarto parecia meu, mas tinha detalhes errados. A colcha da minha cama era de outra cor. As prateleiras estavam cheias de objetos que eu nunca vi antes. Uma vela aromática de lavanda, um porta-retrato com uma foto sabe de quem? Da Luna. Olhei a foto mais de perto. O rosto era dela. E pensei, como assim? Eu estava vivendo a vida da Luna? Mas eu ainda me via no espelho com o meu reflexo, não com o dela. Levantei em silêncio. O chão de madeira parecia mais liso, como se tivesse sido trocado. No corredor, os quadros tinham imagens que eu não conhecia. A moldura era da foto da Luna com a Duda, no parque. Cheguei à cozinha. Minha mãe estava lá, mas o jeito dela era outro, mais contido, como se ela estivesse interpretando um papel de mãe. Ela me olhou de relance e disse com naturalidade: "Oi, Luna, vai se atrasar." Fiquei parada esperando que ela corrigisse, mas ela continuou mexendo no celular completamente alheia à minha situação. Então eu disse: "Mãe?" Minha voz saiu fraca, como se eu estivesse testando a realidade. Ela sorriu, como se estivesse vendo a filha que esperava ver. Me vesti no automático e fui para a escola. No caminho, as ruas pareciam normais, mas eu notava coisas diferentes. A padaria que costumava abrir às 7 ainda estava fechada. Um cachorro que sempre latia para mim passou reto. A vizinha que sempre reclamava da lixeira sorriu como se nunca tivesse me visto. Então, cheguei na escola. Mesmo prédio, mesmo cheiro, mas parecia um cenário montado. Ninguém me chamou de Lívia, nenhuma vez. Na chamada, a professora olhou para mim e disse: Luna, tá aqui, assina. No papel estava escrito o meu nome. Só que não, né? Estava escrito Luna. Só que era minha letra. Só que eu nunca tinha escrito aquilo. O pânico ainda não tinha virado grito. Era uma aflição silenciosa, surda, que fazia meu estômago doer. No intervalo, procurei Duda. Encontrei ela perto da cantina, rindo com o Lucas e a Carol, e me aproximei. Então eu disse: Duda, ei, sou eu. Falei tentando manter a calma. Ela me olhou como se fosse a primeira vez que me via na vida. Então ela disse: Oi, tudo bem? Você é nova aqui, né? O chão sob meus pés parecia ceder. Então eu disse: Duda, sou eu, Lívia. A gente estudava juntas desde o fundamental, você sabe quem eu sou. Ela riu um pouco constrangida. E ela disse: Desculpa, acho que te confundi com alguém. Eu não lembro de nenhuma Lívia na nossa turma. Aliás, a nossa turma. A frase entrou como um soco na minha cabeça. Vi o Lucas cochichar algo no ouvido de Carol, e os dois olharam para mim com uma expressão de desdém misturada com estranhamento. No restante do dia, ninguém me chamou de Lívia. Todos me chamavam de Luna com a naturalidade de quem conhece esse nome há anos. E o mais perturbador era o quanto os professores, os colegas, até a inspetora pareciam saber exatamente quem eu era. Ou melhor, quem essa Luna era. Me sentei num canto, o mesmo canto que eu, Lívia, sempre escolhia. Mas ali, nesse mundo, ele parecia frio, estranho, como se não fosse mais meu lugar. Vi uma menina ruiva que eu nunca tinha visto antes, sentada onde a Duda costumava ficar. Ela me lançou um olhar carregado de rivalidade. As anotações do meu caderno tinham uma letra igual à minha, mas não eram minhas palavras. Resolvi testar uma teoria. Escrevi no final de uma folha uma frase só para testar. Quem sou eu aqui? Quando levantei os olhos, percebi um bilhete na minha mesa que não estava ali antes, dizendo: Você está onde deveria estar. O bilhete era curto, papel amassado, letra diferente da minha. Olhei em volta, ninguém estava olhando para mim. A sensação de ser observada era constante, como se a escola tivesse olhos, como se a escola soubesse. Na saída, tentei falar de novo com a Duda. Queria testar se qualquer lembrança dela podia ser trazida de volta. Então eu disse: Duda, posso te mostrar uma coisa? Ela me olhou hesitante,
como se estivesse tentando lembrar de onde me conhecia. Então ela disse: "Você é da oficina de teatro, né? A Luna, que faz os papéis dramáticos." Minha garganta secou. Oficina de teatro? Então, eu jamais faria isso. Mas aí eu disse pra ela: "Isso, sou eu, a Luna." Respondi engolindo o nome como veneno. Fui andando ao lado dela, tentando parecer casual, até que perguntei: "E você, se lembra de alguma menina chamada Lívia que estudava aqui?" Ela franziu a testa e disse: "Lívia? Não, acho que não. Nunca teve ninguém aqui com esse nome." Cada palavra era o empurrão mais fundo no buraco onde minha identidade estava sendo enterrada. Cheguei em casa arrastando os pés. Minha mãe, aquela mulher que age como minha mãe, me recebeu com um abraço automático e disse: "O ensaio hoje foi bom? Você precisa comer alguma coisa, Luna. Tá muito pálida." Fui até meu quarto sem responder. Fechei a porta, respirei fundo. Tentei pensar com lógica, mas não fazia sentido. Nada fazia. Meu celular estava com os mesmos contatos de sempre, mas em vez de Duda, estava salvo como Duda Teatro. Tentei abrir o Instagram, procurei pelo meu próprio perfil e não existia. Só existia o da Luna, com minhas fotos, mas com legendas que eu nunca escrevi. Ou melhor dizendo, com as fotos da Luna, né? E tinham pessoas que eu nunca vi na minha vida. Em uma das fotos tinha uma legenda que dizia: "Depois da apresentação de hoje, só posso agradecer por tudo. Obrigada, Ana, por sempre acreditar em mim." Tinha centenas de curtidas, comentários de gente me chamando de Luna, de maneira tão íntima que me causava enjoo. Naquela noite, fiquei sentada na cama por horas, encarando o espelho. Fui dormir com o coração pesado. As vozes na sala ainda ecoavam na minha cabeça. A Duda me olhando como se eu fosse uma estranha, a professora me chamando de Luna e aquela certeza fria: esse lugar não é meu. Fechei os olhos tentando me convencer de que era só mais um dia estranho, que tudo ia se resolver, mas o sono me arrastou com força. O sonho começou na minha casa, tudo parecia normal, até não parecer mais. Eu estava sentada à mesa com a minha mãe e meu pai, só que meu pai morreu quando eu tinha 9 anos. Mesmo assim, lá estava ele, sorrindo para mim, com a mesma expressão serena de sempre. Mas tinha algo errado com o sorriso. Era grande demais, esticado, artificial, quase como uma máscara. Minha mãe cortava pedaços de carne no prato. O barulho da faca raspando no prato era irritante, insistente. Eu tentei falar alguma coisa, mas minha boca não abria. Quando olhei para baixo, percebi que estava com um uniforme escolar diferente. A gravata era preta. O símbolo do colégio não era o mesmo. Tinha um olho que me encarava de volta. Então meu pai dizia: "Está feliz agora, Luna? Finalmente no lugar certo, não é?" A voz dele soou meio estranha, distorcida, como se alguém estivesse imitando ele dentro de um túnel. Eu tentei me levantar, mas meus pés estavam presos no chão por uma espécie de massa escura. A luz da cozinha começou a piscar. Quando olhei de novo para meus pais, os dois estavam com o rosto borrado, como se alguém tivesse passado uma borracha neles. Só sobraram os olhos, 2 pares de olhos redondos e brancos me encarando. Então, a carne no prato se mexeu. A carne, ela se contorcia, pulsava. Aliás, era um dedo humano. Minha mãe pegou com um garfo e estendeu para mim. Então minha mãe disse: "Come, Luna, você precisa se acostumar com o gosto da sua nova vida." Então eu gritei, mas ninguém me ouviu. A cozinha se dissolveu em fumaça preta e eu caí no corredor escuro, sem chão, sem fim. E acordei, com o corpo coberto de suor frio, as mãos tremendo, e uma coisa estranha, tinha terra debaixo das minhas unhas. Acordei antes do despertador tocar. O céu ainda estava escuro quando ouvi a voz da minha mãe do outro lado da porta. "Luna, o café da manhã vai ser na escola. Anda logo. Você não vai querer se atrasar. Hoje é um dia muito especial." Tive vontade de gritar que meu nome não era Luna, mas não tinha forças. Só me levantei, me vesti e fui. O caminho até a escola parecia mais vazio do que antes, como se o mundo tivesse segurado a respiração. Chegando no refeitório, o cheiro me fez ficar enjoada. Parecia que tinha alguma coisa podre, sabe? Carne crua, esquecida no sol. Olhei as bandejas.
uma sopa de sangue e pedaços de carne diferente, tudo cru. O garoto comia aquilo como se fosse a melhor refeição do mundo. Ele sorria enquanto comia aquilo. Parecia que estava morrendo de fome. Um outro menino tomava algo que parecia ser um suco, mas era espesso e muito escuro, e tinha reflexo metálico, parecia petróleo. Senti o estômago revirar. Meu rosto deve ter denunciado nojo, porque de repente o barulho do refeitório parou. Os alunos então me encararam, um a um, fixos, como se eu tivesse virado um erro no sistema. Ouvi sussurros que diziam: "Não é ela, de novo, outra impostora." Acharam que a gente não ia perceber. Fiquei totalmente em pânico. Saí correndo dali e fui a um dos banheiros mais próximos e me tranquei em uma cabine perto da janela, tentando controlar o meu pânico. Foi aí que ouvi passos apressados entrando e vozes que diziam: "Tá aqui dentro, mais uma." A verdadeira aluna nunca faria aquela cara pra comida. Bem que eu percebi que essa menina tinha alguma coisa estranha. A voz era fria, organizada, como se já tivessem acostumados com isso. E disseram: "Vamos pegar ela e dar um fim nessa impostora." Sem pensar duas vezes, abri a janela estreita do banheiro e me enfiei por ela, rasgando a minha blusa. Caí do lado de fora da escola, corri como se não houvesse amanhã. Cheguei em casa ofegante, com meus joelhos arranhados e o coração batendo no pescoço. A porta estava aberta. Achei estranho, mas entrei mesmo assim. Minha mãe estava sentada no sofá de braços cruzados, me olhando como se já soubesse. Então ela disse: "Você não tem nada para me contar?" A voz dela era calma, mas cortante como faca. Nem respondi. Ela levantou, veio até mim com passos lentos, calculados e disse: "Onde está minha filha?" Então fiquei paralisada, né? E ela continuou: Você não é aluna. Achei que fosse só confusão da minha cabeça, mas logo tinha percebido que tinha alguma coisa diferente em você. Onde ela está? O que você fez com a minha filha?" Então eu respondi, morrendo de medo: "Eu não sei, eu sou a Lívia. Eu só acordei aqui." Ela me interrompeu com um grito seco e disse: "Mentira! Você é uma daquelas garotas que se acha espertinhas, não é mesmo? Querendo roubar o lugar das outras?" O chão pareceu tremer sob meus pés. Então ela continuou: "Se você não é aluna, então você é um erro. E sabe o que fazemos aqui com erros? Nós aniquilamos. Já vi por aqui alguns erros como você. Ultimamente está tendo muita gente querendo roubar os lugares por aqui. Vocês não são bem-vindos. Fiquem no mundo de vocês." Dei um passo para trás assustada e disse: "Por que eu iria querer roubar o lugar de alguém? Minha vida era boa. Isso aqui para mim é um inferno. Esse lugar é nojento. Não faz sentido algum eu querer estar aqui." Então ela sorriu. Um sorriso vazio. E parecia que ela escondia algo. Obviamente que pensei que na possibilidade dela saber desde o começo que não sou a filha dela. E quem sabe se ela e a filha não armaram tudo isso para que a aluna verdadeira trocasse de lugar comigo. Até porque isso aqui é horrível, ninguém ia querer ficar aqui. Então, ela disse: "Já que você vai morrer mesmo, eu posso te contar isso. Esse lugar aqui não é tão bom assim, mas fazemos de tudo para sobreviver. E eu quero que minha filha Luna tenha uma vida boa, nem que para isso você tenha que vir para cá e morrer. Esse lugar aqui é o próprio inferno. Acontece várias atrocidades que no mundo de vocês jamais seriam aceitáveis. Agora, como você foi pega como impostora, vai ter um fim bem trágico. Eles vão arrancar sua pele em praça pública. E depois vão comer você, enquanto você estiver viva. E você vai servir de exemplo a todos aqueles que querem invadir o nosso mundo. Você pode até tentar falar com eles, mas eles nunca vão acreditar em você. Sabe por quê? Porque eu moro nesse mundo, você não. E eu, como uma boa mãe, vou ficar bem desesperada porque a minha filha verdadeira sumiu e a impostora quis tomar o lugar dela. Então, você não vai ter chance nenhuma de sair desse lugar nunca mais." Naquele momento, eu não conseguia mais nem pensar. Parecia que eu estava num pesadelo sem fim.
Era um absurdo que eu tivesse passando por aquilo, sendo que eu não fiz nada pra merecer. E ainda por cima, eu vou ser morta de uma forma violenta. Eu já sabia, não tinha mais jeito. Eu ia morrer ali. Foi então que escutei batidas na porta, do tipo que faz o coração pular. Não deu nem tempo de pensar. 3 pessoas entraram, todas de preto, com uma cara séria que gelava o ar. A vibe no ambiente ficou bem pesada. Um deles a encarou e falou na lata: "Acabou, a gente descobriu tudo." Ela fez uma cara de confusa, mas nem teve tempo de reagir. E eles disseram: "Estávamos de olho em você faz tempo, só esperando. Agora a gente tem prova do que você fez." O cara virou pra mim. Os olhos dele tinham um brilho estranho. E ele disse: "A gente vai tirar ela daqui. Ela não devia estar nesse lugar. Essa troca foi forçada, foi injusta." Ela deu um passo para trás. Aquele jeitinho de boazinha sumiu, e por um segundo parecia outra pessoa, quase uma estranha. Tentou dizer algo, mas travou. Os outros 2 já estavam chegando mais perto, como se soubessem direitinho o que fazer, e disseram: "Sua filha vai voltar para cá, e vocês vão pagar pelo que fizeram. Vocês sabem que é proibido por lei fazer trocas. Vocês no máximo podem visitar outros mundos, mas jamais podem fazer trocas." O mundo girou para mim, mas o mais estranho, eu não estava com medo. Senti foi um grande alívio. Uma das mulheres veio até mim e estendeu a mão. Peguei sem pensar. No segundo que encostei nela, bateu um cansaço surreal. Meus olhos fecharam como se alguém tivesse apagado a luz. Tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, estava olhando para o teto branco do meu quarto, o ventilador girando devagar, luz da manhã entrando pelas cortinas. Me sentei meio tonta, mas então, finalmente eu estava em casa. E será que tudo aquilo foi um sonho? Uma alucinação? Levantei devagar, toquei nos móveis, tudo no lugar. Me olhei no espelho, era eu mesma. Nada de sombra bizarra, nem olho esquisito. Talvez realmente tenha sido só um sonho. Fui para a escola como se nada tivesse acontecido. Tudo parecia igual. Gente conversando, professor falando, vida normal. Sentei na carteira, abri o caderno e do nada, uma folha caiu no meu colo. Abri o papel. A letra era esquisita, meio de criança, mais firme, poucas palavras, mas cada uma parecia pesar 1000 quilos. Então eu li. Dizia assim: "Foi divertido ser você. Pela primeira vez me senti bem. Mas se você pensa que eu desisti, está enganada. Aliás, muitas pessoas aqui estão querendo trocar de lugar com vocês. Você pode ter achado que venceu essa, mas fique atenta porque você pode acabar voltando para lá de novo. E dessa vez, pode não ter essa sorte. Eles estavam investigando minha mãe, e só por isso você conseguiu se salvar. Na próxima, você vai morrer. Assinado, Luna." Quando terminei de ler aquilo, fiquei em choque por um tempão. Fiquei com tanto medo que minha visão escureceu. Escutei as vozes das pessoas na sala me chamando. Eu acho que devo até ter desmaiado. E foi aí que eu desejei, de verdade, que tudo aquilo tivesse sido só um sonho, mas não foi. E eu acredito que aquele mundo lá tenha coisas muito piores do que eu vi. E nem quero estar lá de novo nunca mais. Só de pensar na possibilidade de algo assim me acontecer de novo, já entro em pânico. E aliás, quem vai acreditar em mim? Vão achar que eu tô maluca. Desde o ocorrido fiquei pensativa. Quantos deles será que podem estar por aqui fingindo que são pessoas normais, mas na verdade são impostores? E quantas pessoas aqui já estão mortas e ninguém sabe? Afinal, os impostores de corpos podem estar usando eles. O pior de tudo é que não tem o que fazer. Se um deles resolve trocar de lugar com alguém, a chance da pessoa voltar viva é muito baixa. Eu tive sorte porque a mãe da Luna estava sendo investigada. Mas e se ela não tivesse? Eu iria morrer, porque eles não iam acreditar em mim. Eles desejam mais do que apenas atravessar para conhecer o nosso mundo. Eles querem sentir o sol na pele, respirar o nosso ar, rir, conversar com as nossas vozes. Eles querem a nossa família, querem viver a nossa vida. Mas para isso, alguém precisa sair de cena.
E geralmente, esse alguém é você. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, comentar no vídeo e compartilhar com seus amigos. Até a próxima.